Olá, amigos. Tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui ao nosso canal, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso estudo e leitura, ok? Bem, meus irmãos, nos encontramos agora no capítulo 5, na questão de número 10, ok? Estamos, como vocês podem observar aqui em cima, na terceira parte. Por que terceira parte? Porque eu divido os capítulos por partes. Hoje eu vou fazer uma leitura e estudo de apenas 15 minutos, ok? As próximas postagens que eu fizer, pelo menos algumas serão de 15 minutos, no máximo. Então vamos lá, sem muita delongas, não é assim? Então vamos lá, número 10. A questão é a seguinte: os espíritos não podem aspirar, né, à felicidade perfeita, senão quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Quer dizer, todas aquelas coisas que ainda cometemos de erro, não é verdade? E ele continua: tais são os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada até que estejam purificados, né? É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se depuram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas como expiações. Elas apagam as faltas e purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo, quanto mais grave é o mal. Mas o remédio deve ser enérgico. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer-se que tem muito a expiar e regozijar-se de ser logo curado. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso e de não lhe perder os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Bem, então está aqui dizendo bem claramente que a felicidade total, né, que o espírito pode comportar, a felicidade total, ele só vai encontrar depois de se tornar um espírito puro. Até lá, sim, podemos ser felizes dentro das nossas possibilidades. Eu não acho que tenhamos vindo ao planeta Terra, nascido aqui, para sofrer. Nós viemos para aprender. E ninguém foi obrigado a nascer e reencarnar. Nós é que fizemos essas escolhas, ok? E a vida que levamos, de que passamos, são escolhas que fizemos, ok? Mas não é porque a gente passa por dificuldades que temos que lamentar, ok? Porque lamentar é fugir do compromisso que já assumimos antes de reencarnar. Essa que é a verdade. E se você se lamenta, se nós nos lamentamos, vamos ter que passar novamente para passar pelo tal problema com resignação, porque fomos nós que pedimos, simples assim, ok? Agora vai falar sobre esquecimento do passado. É o número 11. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo, no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Quer dizer, é em vão que se reclame, né, o esquecimento, como se nós lembrássemos fosse ajudar alguma coisa. Alguns dizem assim. Eu conheço pessoas que já comentaram, né, que era espírita e deixou de ser espírita porque não aceita essa falta de lembrança da vida passada.
sem se tocar que a lembrança é ser muito pior do que o esquecimento total. E ele vai explicar aqui com certeza sobre esse aspecto. Vamos lá, ele continua então. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, ou seja, sobre a vida passada, é porque isso deveria ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou nos exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Deixa eu dar um exemplo aqui. Conversando com uma pessoa, falei para ela falou que não concordava com isso, que se ela lembrasse da vida passada, seria mais fácil de consertar os seus erros. Aí eu falei para ela, tá bom, se você lembrasse de tudo da vida passada, não é isso? Ela falou, exatamente, gostaria de lembrar de tudo, por isso eu saí do espiritismo, que eu não concordo com essa ideia. Aí eu falei, tá bom, você é casada, tem filhos, coisa e tal? Ela falou, não, eu sou casada, separada e tenho uma filha. Eu falei, é bacana. Você gosta muito da tua filha? Ela falou, amo de paixão, faço tudo por ela. Eu falei, tá bom. Agora vamos imaginar que você lembrasse que numa vida passada, tua filha foi tua assassina, te matou, tenha te assassinado, tenha te torturado, te levado à morte. Como você olharia a tua filha? Tu teria esse amor que você tem por ela? Aí ela falou, é complicado. É complicado? Você não falou que seria melhor lembrar? Mas aí... não, mas aí não. Você falou pra mim que seria melhor lembrar de tudo da tua vida passada. Se você lembrasse, cuidar da tua filha com amor, com carinho, com dedicação, do jeito que você falou que faz? Bem, ela ficou calada, não me respondeu. Mas, gente, é basicamente isso. Sabe? Não era lembrar só daquilo que iria nos ajudar, não. Nós iríamos nos lembrarmos de todos os acontecimentos da vida passada. Daqueles que nos prejudicaram de alguma forma, nós íamos tratar eles bem. Eles nos tratariam bem, sabendo que nós temos feito alguma coisa contra eles numa vida passada. Nossos filhos nos perdoariam se nós tivéssemos feito muita maldade com eles no passado. Nós perdoaríamos nossos filhos, sabendo os inconvenientes, seriam muito maiores. Então a família, conforme dizem, né, é uma grande ideia de Deus, que é dentro do meio familiar, através desse nascimento do ser humano, daquele serzinho frágil, né, dependente, completamente dependente dos adultos, dos seus pais, de quem quer que seja, faz com que ele seja cuidado com carinho, com amor, etc e tal. Começa a nascer ali um amor novamente, aquele que foi esquecido no passado, mas ele renasce com uma nova oportunidade para esses espíritos, para todos nós, para esses não, para todos nós, ok? Então é isso aí, vamos continuar então com a nossa leitura. E ele fala, o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Aquilo que eu acabei de falar, né? O exemplo da mãe com a filha. Se soubesse, se reconhecesse nelas, um no outro, né? As que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Né? Dependendo do espírito, ele ia se sentir humilhado se ofender alguém, claro, né? Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui só para... Tá bom. Deus nos deu para
nosso adiantamento justamente o que é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar, tá vendo? Então nos deu a voz da consciência e as instintivas, ok? Isso nos ajuda. É que a gente negligencia, né? Às vezes vem uma voz interna falando, não faça isso, a gente vai e faz. Né? Porque a gente cede facilmente às outras sugestões que falam assim, faz sim, tem problema não, tem problema não. Pois é. E vamos lá, continuar o que o nosso irmão explica aqui. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências. Eu vou falar depois disso aqui, ele é punido, tá? Porque fez o mal e suas tendências. E suas tendências mais, quer dizer, mais de mal, né? Atuais, são indícios do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido, não lhe resta nenhum traço, né? As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. Quer dizer, recebemos força para não cometer erros, ok? Vamos lá. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Ele está comparando aqui, né? Quando a gente sair do corpo físico definitivamente morrer, for para a parte espiritual, vamos nos lembrar de tudo, ok? Então, esse lembrar de tudo seria como se a gente tivesse acordado, né? Depois de um longo sono. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente, ou seja, que não está passando por injustiça. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação, ou seja, quando a gente está acordado. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe, né, aproveitá-los. Porém, na maioria das vezes, a gente não sabe aproveitar, né? Essa aqui é a verdade. A gente, quando dorme, coisa e tal, chega lá na parte espiritual, recebe auxílio, conselho, ajuda, e a gente não reconhece e não dá muito valor. Mas estamos a caminho, estamos aprendendo, ok? Cada um está num grau diferente, um mais avançado, outro mais atrasado, um sabe, como poderia dizer, um sabe construir uma ponte, o outro não sabe fazer uma estrada, o outro sabe plantar. E como é que vamos nos compararmos, né? Dizer que quem constrói uma ponte é melhor do que aquele que planta. Não, gente, cada um está passando por coisas que precisa passar. Eu estou generalizando isso para vocês de uma forma, tentando dar para vocês de uma forma geral, certo? Se tem um ser que gosta de roubar o próximo, ele ainda não aprendeu que isso é errado.
Tem aquele outro que não rouba, jamais rouba alguém, mas é uma pessoa invejosa. Tem inveja de todo mundo. Então cada um tem a sua peculiaridade a resgatar, né? Uma coisa a resgatar, uma coisa a aprender. Ok? Então é isso que temos para falar hoje para vocês. Como eu prometi, não passarei dos 15 minutos. Ok? Então, terminamos essa parte agora. E na próxima parte, que será a quarta parte do capítulo 15, vamos falar sobre motivos de resignação. Tchau, um abraço